Bem, pessoal, a gente queria começar agradecendo a oportunidade ao IBF. Acho que esse é um marco muito importante para o mercado de capitais e a gente aqui está representando a transação de IBF Distribuidora. Todo o cliente, o sindicato, é uma honra para o Citi. Meu nome é João Lobo, eu trabalho na parte do Investment Banking, sou um diretor do Investment Banking. O Lauro é nosso associate, ele é responsável pela parte de Capital Markets, vai dar um pouquinho mais do detalhe da transação. Aqui, só dando aqui uma visão geral do que foi de quem era a BR, como é que a gente chegou, como é que culminou nessa transação. A BR Distribuidora, ela é a maior subsidiária da Petrobras. Ela fazia parte, a Petrobras, né, nesses últimos tempos, ela colocou um plano muito agressivo de desinvestimento de alguns ativos. A BR Distribuidora sempre foi um dos ativos que a Petrobras via como maior oportunidade de extravar valor para os seus acionistas. Esse projeto ele começou como um projeto, como uma avaliação de alternativas estratégicas para a Petrobras e para a BR Distribuidora como consequência. O projeto sofreu várias modificações ao longo do tempo, inclusive em algum momento do tempo foi cogitado a venda de uma participação via mercado privado, mas logo com a melhora das condições de mercado, do mercado público, acho que ficou muito claro que o grande benefício que a Petrobras colheria aqui seria trazendo a BR Distribuidora ao mercado de capitais, onde seria a maior valorização para o acionista. Nesse ambiente, a gente foi formado aí um sindicato de bancos, foi feito os esforços para a colocação no mercado e a transação foi um grande sucesso. Mas antes, assim, a gente queria dar uma visão geral de quem era a BR Distribuidora, né? A BR Distribuidora, em 2017, ela teve um faturamento de 84,5 bilhões de reais, é um faturamento bem relevante. Ela era a segunda maior empresa em termos de faturamento no Brasil até o momento, só atrás da sua controladora Petrobras. Então, era uma empresa de suma importância para o mercado nacional, e a gente via toda essa diferenciação e esse potencial como um atrativo para o mercado de capitais. Ela basicamente atua aí nos segmentos de distribuição de combustíveis, é a líder de mercado, num ambiente muito competitivo, com players bastante profissionais. E aí, né, diga-se especificamente Ipiranga, Raízen com Shell e Alê sendo os outros maiores competidores desse mercado. Existia também uma especificidade em termos de mercado de atuação, onde a BR é uma empresa que tinha muito mais uma atuação muito mais sólida no mercado corporativo, que ainda é pouco explorado pelos seus competidores. Existia uma grande oportunidade aí também em termos de eficiência a ser capturado, que foi uma das coisas que a gente conseguiu trazer ao mercado. Então, os grandes pontos de atração aqui foi o mercado, que é um mercado em amplo crescimento, a rede logística e distribuição da BR, que é, sem dúvida, a mais complexa e preparada do país. A marca, a BR, e aí também com a Petrobras, né, sendo uma das principais marcas do país, identificada pelos seus consumidores. A melhoria operacional, como eu já tinha falado, ou seja, existia, quando você compara seus peers, existia uma oportunidade grande de um destravamento de valor via aumento de eficiência operacional. E dentro da BR, né, esse mundo que é a Petrobras e em específico a BR, existiam várias alavancas de valor, ativos ou operações que ainda têm um potencial de destravamento de valor muito relevante. Enfim, acho que esses foram os principais pontos da tese de investimento que a gente tentou abordar durante a oferta. Então, passa para o Lauro para ele dar uma visão da oferta. Obrigado, João. Bom dia a todos. Queria reforçar, é um prazer estar aqui e trazer essa transação para vocês. Bom, o João deu uma introdução do que é a BR enquanto companhia e agora acho que a gente entra efetivamente na transação, na oferta pública.
Esse processo, como o João falou, a gente começou a trabalhar em 2015 com a Petrobras, nós, Citi, como coordenador líder, e aí esse processo passou várias reviravoltas. Lá atrás, em 2015, a gente tinha diversos pontos da história que não estavam bem acertados, então esse era um dos motivos que a transação não foi para frente naquela época. E aí passou-se por um processo privado, porque na visão da Petrobras era onde ela conseguiria extrair mais valor, e com o passar do tempo, chegou-se agora em 2017, com a melhora do mercado e a preocupação da Petrobras em trazer uma nova cara, nova governança para os ativos, para a estatal, a oferta pública acabou sendo escolhida, o caminho escolhido para esse ativo. Então, acho que os grandes highlights dessa transação: o IPO da BR é o maior IPO feito no Brasil desde 2013, onde o IPO de BB Seguridade, né, a subsidiária do Banco do Brasil, foi maior. E é também o maior IPO de 2017 e o maior IPO no setor de óleo e gás desde a OGX em 2008. Por que bom, pensando aqui, eu vou passar um pouco pelos fatos. A gente perseguiu o novo mercado justamente por essa preocupação com a governança. Lá atrás, a Petrobras era sempre a discussão de manutenção do controle, como que ia funcionar duas classes de ações, e chegou-se à conclusão que o novo mercado, na verdade, seria mais eficiente do ponto de vista de marketing e melhor como imagem. Uma classe de ações, governança elevada. E esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar mais para frente. A gente teve ainda, além das regras do novo mercado, isso é muito importante, uma coisa que a gente trouxe nessa transação eram aspectos de governança ainda mais elevados. Então, um jeito de mitigar a preocupação dos investidores, e uma grande preocupação era ainda ter a Petrobras como controlador. Porque numa oferta pública você eventualmente pode vender o controle, mas você não vai capturar esse valor porque você vai estar pulverizando esse controle. Então não é igual um processo privado onde você efetivamente captura um prêmio porque você está cedendo o controle a esse comprador. E a preocupação do mercado genuína era, mas no fim do dia, o controlador dessa companhia ainda é a Petrobras. O que poderia acontecer num cenário de eleições em 2018, né, um governo que seja mais intervencionista e volte toda aquela política do passado de usar a Petrobras como um instrumento, qualquer coisa do tipo. Então era uma preocupação. E o que a Petrobras fez? Então vamos fazer novo mercado, e além de novo mercado, nós vamos dar regras ainda mais elevadas de governança. Isso eu acho que, me arrisco a dizer que a BR hoje é uma das companhias que deve ter, se não a maior, a melhor governança em termos de regras hoje na Bolsa Brasileira. Depois eu passo um pouquinho sobre o que é diferente, o que eles trouxeram. Em linhas gerais, nós estamos falando de uma transação de 5 bilhões de reais, isso representa mais ou menos 28,5% do capital da BR, então, ou seja, a Petrobras ainda é detentora de 73%. Mais ou menos 1,5 bilhão de dólares. Aqui, a faixa de preço naquela época de 15 a 19, a gente precificou no piso da faixa. Depois eu trabalho mais um pouquinho também para justificar esse ponto. Que mais? Enfim, cobertura do book em 2,5 vezes. E aqui um pouco da distribuição de como ficou a alocação do livro de ordens. E aqui é muito importante a gente mostrar que 70% das ordens que foram alocadas no livro de BR vieram de investidores internacionais e não de investidores brasileiros. Se a gente pegar as últimas transações feitas no Brasil, a gente enxerga uma divisão, pelo menos nesses últimos anos mais recentes, de quase 50-50. Então o mercado brasileiro ganhou muita representatividade ao longo do tempo. E ele mais ou menos era 50-50 com o mercado internacional. A transação de BR, a gente inverte um pouco essa proporção e traz mais contas internacionais para esse ativo. Isso é muito importante. No final, e além disso, aqui um pouco de como ficou em termos de fundos de longo prazo ou fundos long only e hedge funds. Então 70% para fundos de longo prazo e 30% para fundos de hedge fund. Aqui é um pouco do cronograma, acho que não tem por que passar. E aí essa transação, uma grande preocupação quando a gente faz um IPO é quanto vai subir no primeiro dia, certo? Para tirar aquele desconto que a gente chama que tem um desconto para você efetivamente fazer a oferta.
A transação de BR subiu 6,7% no primeiro dia. Eu diria que é quase cirúrgico. A gente diz que o número mágico é entre 5 e 10, porque tem que haver um desconto e a gente quer que negocie para cima no primeiro dia. Então, o 6,7 está mais ou menos ali entre o 5 e o 10. Aí, passando um pouco para a parte de marketing, que é o que importa nessa transação e por que ela é diferenciada. Como eu disse, começou muito lá atrás e aí nós tivemos que retomar muita coisa agora. É importante lembrar que essa transação de BR foi precificada em dezembro. Outra grande preocupação é os fundos, os investidores não têm muito interesse em tomar risco nessa época do ano, porque o P&L que foi feito do ano está feito. Então não tem por que ele se arriscar e tomar um risco no final do ano que pode prejudicar o P&L que ele fez durante esse período. Então eles já ficam mais avessos. Essa era uma grande preocupação nossa, em lançar ou não a transação nessa janela ou esperar o ano seguinte. Em meio a isso, a gente tinha discussões de reforma de previdência, o mercado não estava muito bom, a gente tinha uma janela super concorrida com outras transações grandes, então tinha Burger King, tinha a Neo Energia, que acabou não indo para frente, tinha a Sanepar com o follow-on do Estado, e, enfim, um calendário concorrido ainda mais para uma janela dessa. Acho que isso é importante dizer, a BR acho que não foi uma transação que a gente chegou para o mercado e você abre e vende. Foi uma coisa que a gente teve que vender efetivamente. Teve que se fazer um marketing da história, teve que se fazer uma estruturação de por que era uma boa oportunidade de investimento. Então, vou passar rapidamente pelas etapas de marketing. Antes da gente fazer o filing, como era uma transação muito grande, nós fomos buscar investidores âncora. Então, fizemos uma primeira rodada que a gente chama de Early Look, que nada mais é que poucas contas âncora no mundo inteiro. Fomos para o Oriente Médio para buscar os grandes fundos de pensão, os grandes fundos soberanos, porque, além disso, esses investidores demoram mais tempo para poder fazer o trabalho e para decidir ou não participar de uma transação dessa. Esse era nosso objetivo. Então, essa é a primeira fase do marketing. Feito o filing, a gente começa com a fase em azul claro aqui, que é o que a gente chama de pré-marketing, ou seja, a transação já é efetivamente pública, o mercado não tem os dados, mas sabe que tem uma transação vindo. Fizemos um pilot fishing, onde nós pegamos 35 contas, aqui tem mais ou menos os dias e ao longo do mundo inteiro. Então fomos para as grandes praças, Nova York, Boston, fomos para Londres, não é um lugar que a gente normalmente vá no pilot fishing, a gente normalmente foca São Paulo, Rio, Nova York e Londres, para pegar de fato as grandes contas e a gente é limitado, né? Não podemos acessar o mercado inteiro nessa fase. Então as 35 contas é mais ou menos em linha. E o último e mais importante, o exercício de Investor Education. O sindicato da BR Distribuidora tinha 8 bancos. Então, são 8 analistas de pesquisa que efetivamente compram a tese e depois, nessa fase, vão ao mercado falar com os investidores, explicar, discutir projeções, discutir qual é a lógica, qual é o racional e a tese de investimento. Foram mais de 120 contas vistas por esses investidores, por esses analistas durante essa fase. E, efetivamente, a gente passa tudo isso para chegarmos na decisão de lançar ou não a transação, que aí é o que a gente chama de roadshow. Durante o roadshow, o livro de ordem se abre e a gente efetivamente começa a colher e fazer o que a gente chama de book building, que é para receber as demandas para precificar a transação. Foram 16 dias de roadshow, mais de 100 investidores vistos também em reuniões 1 a 1, que a gente chama, além de eventos em grupo e afins. Então, eu poderia dizer para vocês que durante toda essa fase BR a gente viu 300 investidores no mundo inteiro. Então, praticamente, vamos dizer assim, pegamos quase todo o mercado. Aqui, bem rápido só, um pouco do panorama que eu estava falando para vocês de performance. O peer mais claro para a BR Distribuidora efetivamente era a Ultra. Ultra é uma companhia privada, tem uma governança super bem apurada e é querida do mercado, do ponto de vista de disclosure, de publicação, de como eles tratam. Em termos de múltiplo, aqui é só importante a gente olhar como o Ultra era o nosso comparável. A média história de Ultra é 10 vezes o múltiplo EBITDA, mais ou menos, era isso que a gente tinha em mente. A discussão com o mercado deveria haver um desconto para a Ultra. É normalmente o que acontece em qualquer situação dessa, não só porque era BR. Quando você tem um par claro que é negociado e você vai fazer um IPO, o mercado normalmente se baseia nesse par e joga um desconto. Então é mais ou menos isso. Acho que não vou entrar muito aqui, vou passar para a parte dos highlights, dos desafios. Isso aqui é mais ou menos o resumo.
Então essa tabela só exemplifica o que eu falei para vocês das maiores transações. Aqui são as maiores transações de 2017, a BR é a primeira, com 5 bilhões de reais, logo em seguida por Carrefour, bem próximo, com 4,97. Importante olhar a negociação, então a performance do primeiro mês, BR só perde para Azul. E aí que eu falei para vocês, BB Seguridade e OGX são as duas transações que superam ela no longo prazo. Então, OGX em 2008 e BB Seguridade em 2013. Aí, o mais importante, a parte dos desafios. Então, o que precisou ser feito na BR para, de fato, essa transação ser uma transação de sucesso? Uma coisa que o mercado batia muito em 2015, uma gestão profissional. Então, trazer profissionais de mercado do setor para virar, né, para efetivamente trazer essa companhia a pares comparáveis à Ultra, vamos dizer assim. A BR é muito importante. Ela tem uma margem bem menor que os pares privados. Então, você tem Shell e Ultra com a marca Ipiranga e Shell e Raízen, né, com a marca Shell. A BR tem uma margem bem menor que esses outros pares. Então, a nossa tese de venda é, aqui nós temos muito espaço ainda. Trazer um management profissional, trazer essa companhia para o novo mercado, uma companhia aberta, estabelecida, você tem muito espaço para ganhar eficiência. E acho que só para pontuar aqui também, tem alguns pontos que... Eu acho que o que diferenciou essa oferta é que a gente conseguiu, acho que a BR, a Petrobras e o sindicato conseguiram construir uma transação muito bem equilibrada e a gente conseguiu trazer todo esse feedback que foi levantado durante a etapa de marketing, internalizar e até durante a primeira tentativa em 2015, internalizar e transformar isso, adaptar a companhia para que seja uma companhia bem recebida pelo mercado. Então, toda a parte de governança corporativa, como o Lauro já falou, existia uma questão muito grande de setor elétrico, recebível de setor elétrico, que também foi endereçado antes da oferta. Então, acho que o ponto diferencial aqui foi a gente conseguiu ouvir o mercado, interpretar isso e adaptar a companhia para a oferta. Acho que esse foi o grande vamos dizer assim, diferenciador da execução da oferta nesse caso. Perfeito. Eu acho que é isso dessa parte. Essa parte. Rapidinho. Você tinha mencionado que a Ultra benchmark é 10 vezes EBITDA. Quanto saiu? Então, já vou falar, é a próxima página aqui. Vou te mostrar como está hoje, que é isso que é legal de olhar. Então, só para fechar, acho que aqui resume um pouco. Esse aqui é o gráfico da BR em cima. Aqui nós temos as outras duas transações. Então, Carrefour é um par importante porque é uma transação grande também. E aqui a gente tem Burger King, que é outra transação que saiu na mesma janela, quase concomitante com BR. Acho que precificou um dia depois, se não me engano. Se você olhar Carrefour, está tradando abaixo do preço do IPO. Chegou a passar para cima, mas está tradando muito em linha com o preço do IPO. BR, para a sua pergunta, na faixa de preço, quando a gente estabeleceu, ele representava um desconto de mais ou menos uns 30% no piso e chegava, acho que a 10% no topo do range de desconto para Ultra nas 10 vezes. Então, nos 15, que foi onde precificou no piso, a gente está falando de um desconto de 30%, tá? De múltiplo. Passando-se esse passo, hoje nós estamos a BR em maio. A companhia, o preço da ação está a 23 com uma performance de mais 54. Hoje, a BR negocia a prêmio de Ultra em termos de múltiplo. Claro que Ultra voltou um pouco, está a 9,1 e BR está tradando a 10,1. Se nós pegarmos, vamos desconsiderar o 9,1 e falar que Ultra mais ou menos histórico é 10, você está falando que a BR, que é um par estatal, está tradando a par com um peer privado há 4 meses do IPO feito. Isso acho que é muito importante, é um resultado muito positivo para a Petrobras enquanto companhia. Ela ainda controla a BR, a companhia hoje é aberta. E você está falando, normalmente, que se você olhar as empresas estatais versus as privadas no mercado, por exemplo, bancos estatais e bancos privados, existe um desconto, e é um desconto muito expressivo às vezes. Você falar que uma companhia dessa está, de fato, já tradando em linha com o par privado, é muito valioso. E você tem uma performance positiva, então isso é muito importante. A alocação feita nas contas e o desempenho saudável no mercado secundário permitiu a gente exercer o green shoe no segundo dia.
Então, ou seja, o CIT era o agente estabilizador, tinha mais 15% da oferta. A gente não via necessidade pela inteligência dos fluxos e como estava sendo negociado, a gente não segurou a gente tem 30 dias para exercer, né? Você pode ficar com o dinheiro. A gente exerceu, aumentamos a oferta e já passamos o dinheiro para a Petrobras, também era secundário, né? Nós estamos falando de uma oferta 100% secundária. Como o João falou, a BR é uma companhia estabelecida, pouca necessidade de capex, não tem pouca alavancagem depois que foi feita a retirada dos recebíveis do setor elétrico, e isso era um ponto crítico. Porque, não sei se vocês se lembram, essa história do setor elétrico era muito chave na tese. A preocupação do mercado era justamente essa. Porque o que aconteceu com a BR? Ela era obrigada a fornecer combustível para as térmicas da Eletrobras, mesmo não recebendo, porque tinha ordem judicial, porque tinha uma série de coisas. E isso se passou durante anos. Então, eles foram acumulando ao mesmo tempo que ele... Um recebível gigante e uma dívida, porque ele não tinha esse recurso. Então, você tinha duas coisas, né? O recebível, tudo bem, e tinha a dívida, porque eles não tinham como... Ele vai tomando dívida para se financiar nesse recurso que ele não recebeu. E acho que é diferenciado da etapa de 2015, toda essa questão recebíveis era baseada em uma questão contratual. Os contratos exatamente. No meio tempo venceram, então a obrigação de fornecimento da BR para esses clientes acabou de uma forma jurídica. Então foi estancado a questão dos recebíveis do setor elétrico. A grande questão que se discutia era o que fazer com esses recebíveis e o endividamento que eles geravam. E a estrutura que foi encontrada via Petrobras foi rolar esses recebíveis para a Petrobras. Uma vez que a Petrobras acredita também que esses recebíveis conseguiriam recuperar boa parte deles, então, e o mercado não estava dando valor para esses recebíveis, ou pelo menos não estava avaliando da maneira que a gente achava razoável, depois de fazer as análises com a Petrobras. Foi exatamente isso. Então a Petrobras fez um aumento de capital, ou seja, injetou o dinheiro na BR e subiu os recebíveis para a controladora, para eles, limpando o balanço da BR, que foi ao mercado. No final eram 10 bilhões de reais de recebíveis, a Petrobras subiu 6 bilhões e os outros 4 a própria BR já tinha 100% provisionado. Então ou dali eles iam receber ou iam pegar um crédito fiscal e tal, foi essa história que a gente levou para o mercado. E aí limpou-se esse problema de intervenção de recebíveis, que era uma coisa muito chave naquela época. Aqui é só a última página para a gente fechar um pouco de tudo que foi falado. Essa reportagem no Valor é bastante interessante porque eles acho que cobrem bem o que foi essa transação. Eles definem como um sucesso na história errática do capitalismo brasileiro. Então você, de fato, dentro de um cenário Petrobras, Lava Jato em 2015, tudo que se passou, corrupção, você ia ao mercado com uma subsidiária, ver investidores que investiram em Petrobras e, vamos dizer assim, perderam dinheiro ou foram prejudicados e, de fato, eles participarem e você ter uma transação de super sucesso, porque uma alocação 70% para contas internacionais, então não se basear no Brasil, né, nas contas locais. Uma janela difícil em dezembro, com a gente estava a reforma da Previdência, uma série de coisas de mercado, as eleições em 2018 e você falando de uma companhia estatal. E hoje a participação que a Petrobras tem na BR tem um valor muito claro, né? Aquele 74%, se não me engano, que o Lauro comentou, sofreu a valorização junto com a ação da BR. Então, a gente pôde clarificar o valor para a Petrobras, atribuir um valor mais claro para a Petrobras. Nós temos 3 itens que são os que têm maior peso, né? Que é a complexidade da operação, está muito claro aí que a operação foi complexa, né? Nós temos inovação e temos criação de valor. Eu gostaria, rapidamente, que vocês dividissem aí, que você prometeu para nós que íamos mostrar a governança corporativa diferenciada. Perfeito. Então, e o outro ponto é realmente aquilo que você falou no começo, das possibilidades de aumentar resultados, etc. O que efetivamente vai ser providenciado? Tá, deixa eu falar da governança, que é mais rápido. Então, o que foi feito em termos de governança além do novo mercado? Primeiro de tudo, a Petrobras criou um sistema para nomeação dos cargos da diretoria. Ela, como controladora, abriu mão de 50%. Se fosse na proporção, ela teria os 70%. Ela criou 50% dos membros do board seriam independentes.
dos membros elegidos pela Petrobras, eles não podem ser apontados aleatoriamente. Existe um critério feito via headhunter, tem que ser seguido, isso está no Estatuto Social da BR. Então, um headhunter levantaria, vamos dizer assim, 3 potenciais indivíduos, e esses indivíduos têm que atender uma série de critérios de transparência, de experiência de mercado, não pode ser qualquer aleatória. E desses 3 seria indicado, escolhido o indivíduo que ocuparia o assento da Petrobras no board. Isso é um ponto que é bastante relevante do ponto de vista o novo mercado exige que pelo menos 20% dos membros sejam independentes. Então a BR estava dando 50%, além de os que a Petrobras indica seguirem um critério extremamente claro de escolha e não ser simplesmente ao bel prazer da controladora. Isso era muito importante. Existiu também toda a parte da reforma do estatuto, né, que foi feita durante a execução da transação, que foi muito importante também para estar alinhado com as regras do novo mercado, as melhores práticas de governança. Eu acho que assim, isso foi reconhecido. Eu acho que foi um ponto que foi batido durante todo o nosso esforço de marketing e foi reconhecido no final que realmente a implementação e o desejo era claro de que a companhia fosse gerida de uma forma mais independente. Principalmente, acho que foram diversas as alavancas, mas o principal ponto, sem dúvida, foi a eleição dos membros do Conselho de Administração. Com relação à sua pergunta da parte de eficiência... Criação de valor. Né? Criação de valor. É muito importante. Sim. Eu acho que assim, vamos lá. Primeiro ponto, acho que foi o que eu mencionei agora no final. Hoje existe uma clara referência de valor para a Petrobras do quanto vale a BR. Então, a gente pôde clarificar o valor para todo o mercado de capitais, de quanto a BR vale, né? Qual o valor que esse ativo tem no sistema Petrobras. Quando você olha a ação da Petrobras, isso pode estar melhor refletido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, existem todas as alavancas de eficiência que a gente discutiu durante o esforço de marketing. Então, alguns exemplos. Primeiro, todo o fornecimento do setor elétrico, a não obrigação devido ao vencimento dos contratos de fornecimento. Segundo, existia uma dinâmica de mercado local onde a Petrobras estava praticando preços, estava fornecendo a preços na época acima de competidores que estavam importando, por exemplo. E a BR, nessa dinâmica de mercado, foi a última dos seus competidores a fazer esse movimento de implementar uma mesa ou uma operação de importação. Então, hoje a BR ela tem uma estrutura comercial independente da Petrobras. Ela pode comprar tanto da Petrobras como importar. Isso foi algo que foi implementado aí um pouco antes da abertura de capital, mas os resultados financeiros ainda não estavam sendo colhidos. Existe uma série de ativos que a gente chama que não são core para a operação da BR, que estão sendo reavaliados, quais são as decisões a serem tomadas, mas são ativos que têm um valor estratégico bastante relevante e a empresa conseguiu mostrar que isso tinha um valor. Então, eu acho que de uma maneira objetiva, essas são as alavancas de valor e como isso gerou o resultado para os seus acionistas, que no caso é a Petrobras, no momento zero. Isso, só para complementar e ficar mais claro, do ponto de vista que foi vendido, em termos de receita e plano de negócios, o João acabou de falar da importação, isso é muito importante, porque como a Petrobras não praticava um preço acima da paridade internacional, você abriu não só para a BR, né, para qualquer distribuidora, porque as concorrentes também compram da Petrobras e também importam. Ela estava com preço muito acima da paridade, o que fez com que abrisse uma janela para essas companhias privadas e bancos, por exemplo, postos bandeira branca, importarem muito combustível e pararem de comprar da Petrobras. E só a BR, como era a subsidiária, que acabava mais lenta nesse movimento, não acompanhou. Então, você teve uma margem que acabou já em cima, na linha de custos, sendo espremida por conta disso. Aí, isso ataca a primeira linha, que é o que o João está falando em termos de eficiência. A segunda linha, em termos de despesa, começa com a nomeação do management profissional. Então, a BR trouxe um diretor financeiro do mercado, que trabalhou na Exxon e tem uma experiência, mais de 20 anos de experiência, para a ideia, na linha de despesas, atacar
pessoal, eficiência e tal. A BR tem uma estrutura, se você olhar em termos, por exemplo, de pessoal comparado com as outras, muito mais inchada. Então a ideia deles era, precisamos fechar esse gap de margem, porque a BR é quase metade, né, João? Em termos de, a gente sempre olha a receita por metro cúbico. Então comparado com as outras, a BR tinha um espaço muito grande e o mercado via muito isso. A preocupação do lado dos custos era sempre cara, justamente por isso, porque o cara falava, o investidor falava, mas e se vier um governo e falar assim que a BR só vai comprar da Petrobras? E até na parte da receita, com o comprometimento dos postos de comprar da BR certo volume, muitos postos viraram bandeira branca nesse processo nos últimos 2 anos. Então, afetou a receita também. O market share caiu, né? Nós ficamos aqui muito tempo, sabe? Mas nós temos um horário. Claro, Vocês claro. querem dar uma mensagem final? Eu acho que a mensagem final é que essa transação, a complexidade de envolver um controlador que passou por o que passou nos anos recentes devido à influência de governo, e a gente ter o sindicato, acho que isso foi um mérito do sindicato e da Petrobras e do próprio management da BR que estava de uma maneira muito inteligente, conseguiu assimilar muito bem o feedback do mercado, internalizar e transformar isso em ações. Então, acho que esse foi o grande diferencial que destravou o valor para a companhia, gerou eficiência, destravou valor para os acionistas que entraram na oferta também. Acho que isso é importante. Então, hoje você vê o mercado de capitais reconhecendo esse esforço. E esses foram os grandes diferenciais dessa transação, a nossa perspectiva. Muito bem, viu? Tá bom? Obrigado. 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 Temos que chamar